Gente, eu não sei se vai dar pra ouvir barulho de fundo, mas os meus vizinhos estão treinando, né? Como hoje é sábado, eles treinam até mais cedo. E é isso. Mas não tá tão alto o barulho, graças a Deus. E o vídeo de hoje, de novo, não gravei mais cedo, porque eu achava que eu ia sair à tarde. E me dei conta, né, já tem algum tempo, na verdade. Mas basicamente é pra falar que, cara, você não vai salvar ninguém. Desista dessa ilusão de que você pode salvar as pessoas, tipo... Você pode ajudar as pessoas, mas, tipo, não vá nesse negócio de que você pode salvar esse macho, salvar a sua amiga, aquela amiga que se mete a voltar toda vez com o boy lixo dela, né, com o alecrim dourado, presente de Deus, ou então salvar aquela amizade de uma pessoa, assim, que... Tipo, salvar aquela sua amiga que só reclama, tipo, ela não quer resolver a vida dela, ela quer reclamar. Ou que, tipo, ela não quer ter paz, ela quer... Tipo assim, ficar na merda pra reclamar da própria vida. Não sei porquê, né? Que eu sou, literalmente, eu reclamo, mas eu faço, mas, né? No caso, eu reclamo e faço alguma coisa. E é isso, assim. Entenda uma coisa, você não vai salvar ninguém por mais que você queira. Tipo, por mais que você seja dedicado a ajudar a pessoa e faça, assim, alguma coisa por ela, né? Faça até o que não deva. Mas você não vai salvar ninguém. Aquele negócio que fala, você ajuda o Fu, você fica no lugar dele. Infelizmente eu ouvi isso muito cedo na vida, porque meu avô falava isso, tipo... ele falava exatamente a mesma coisa. Tipo, tu ajuda o Fu, tu fica no lugar dele. E... literalmente, eu vim entender, tipo, melhor, porque eu vivi na pele, né? Isso mais recentemente, então... Você não vai salvar as pessoas, por mais assim que por mais assim que te comova o tanto que aquela pessoa, o que aquela pessoa passa, a vida dela, dentre outras coisas. Mas você não pode salvar ninguém. E eu acho que quando a gente é mais jovem, meu aniversário é semana que vem, de 30 anos, né? Quando a gente é mais jovem, é muito fácil, né? A gente não pode dar brecha aqui nessa internet, né? Porque qualquer coisa... É muito fácil quando a gente é mais jovem pensar que é só uma questão de quem quer faz como é que é? Quem quer dá um jeito, né? Mas assim, não é tão fácil, gente, porque tirando outras questões que vão influenciar na atitude dessa pessoa, por exemplo, depressão, ansiedade, questão financeira muito complicada, muito delicada, traumas psicológicos ao ponto que a pessoa, assim, só aceitou que a vida é constantemente, né, tomar no... Então, assim, tirando para algumas questões, né, tirando essas questões, assim, da jogada, não é só quem quer dar um jeito. Tipo, mesmo a gente querendo muito, e a gente até dando jeito, não é porque que a gente faz que a pessoa vai olhar e pensar, ai, nossa, a pessoa tal deu jeito por mim, sabe, eu vou fazer alguma coisa. Não se ponha nessa posição de mestre, né, sabe, mestre Hugo e mestre Splinter, essas coisas. Tipo, nem toda pessoa que tá na sua vida é pra você ensinar ela. Na verdade, é mais pra você aprender que você não pode se tornar ela. E é triste falar isso, tá, gente? Tipo, é olhar assim pra pessoa, pra amizades, né, e você pensar, cara, eu não quero me tornar tal pessoa, ela é meu espelho miserável, sabe? Se eu fizer alguma coisa ou se eu não fizer, tipo, olha onde eu posso chegar, né? Depender aí do roteiro, né? Que o roteirista, né? É chato dizer isso, mas assim, o roteirista é você. É você que vai, né, escrever por linhas tortas a sua vida. Não vou entrar em questões religiosas aqui do que você acha sobre isso, mas assim, no final de tudo, mesmo que você acredite que Deus e tal, não sei o quê, ainda quem tá aqui na Terra é você. Sabe? Se ele te colocou pra existir, pra experimentar a agonia terrena, sabe? Ainda é você que tem que fazer as coisas. Você tem que agir ainda, né? Então, é um pouco disso. A parte triste é que, cara, são pessoas assim, que a gente tem apego, né? É um amigo, às vezes é a mãe, né? Só que você não pode salvar, por mais que você queira.
E é chato falar isso, porque, por exemplo, a minha mãe lutou muito pra me dar as coisas, né? Tem sempre essas histórias. Mas, cara, se a sua mãe não quer... tipo assim... Não adianta, sabe? É ótimo, aquele negócio de, eu venci, vou levar os meus comigo. Mas não é todo mundo, gente. Não é todo mundo que vai entender. Tipo, a complexidade psicológica, emocional, social também, que é você subir de vida, vamos dizer assim, né? É um termo, assim, muito, muito geral para definir uma coisa que é muito ampla. Mas, no geral, vamos dizer isso. Quando você sobe de vida, quando você chega em outro patamar, né? Não só financeiro, né? Mas, tipo, em outro patamar mesmo que você... Sei lá, você fez terapia durante muito tempo e finalmente, né, você consegue lidar bem, né? com a imposição da existência. Então, assim... Mesmo que você consiga chegar nesse lá, sabe Deus onde seja... Ainda assim, tem pessoas que não estão... no mesmo ponto, sabe? Pra estarem lá com você. Então, não adianta, vou dividir as coisas, vou ajudar, vou não sei o que. Não adianta. Então, assim, a parte triste é isso, né? Que, às vezes, também falta um pouquinho na gente, né? Desse ponto de perceber isso, sabe? A parte chata, pior de tudo, é quando você se dá conta de que seu amigo, sua amiga, a pessoa, sei lá, sua mãe, seu pai, todo mundo aqui é adulto. Se tá fazendo isso, faz porque quer. Camille, não acho que seja tão simples assim. E é melhor que você veja simples assim. Porque se a gente tenta colocar muita complexidade, a gente olha, às vezes, com mais carinho para as coisas da pessoa do que para os nossos problemas, né? Por exemplo, a gente sempre pensa, mas fulano sofreu muito, porque fulano isso, fulano aquilo, ele é assim porque ele passou muita coisa na vida. Beleza. Teve outras pessoas que passaram por coisas piores até e não chegaram ao ponto de ser fulano. Obviamente, né, né, tipo, são falsas comparações, né? Porque não existem duas pessoas assim, né? Tirando gêmeos que nasceram no mesmo contexto. Mas até nisso, né, a gente pode ter uma certa diferenciação. Então, assim, não adianta a gente insistir com esse tipo de gente que a verdade é que eles não querem fazer nada a respeito. Eles querem continuar na situação, porque isso vai ser uma desculpa para eles continuarem reclamando. Tipo, eu não saio daqui, mas também, né, não preciso fazer nada para sair daqui. É meio esquisito isso, porque eu li no... Talvez você deva conversar com alguém da Lori Gottlieb, que era uma das pacientes, né, que ela troca os nomes, obviamente. Ela é a Rita, né? Ela fala que ela não mantém relação nem contato com os filhos dela, porque ela sabe e ela fala, né, que ela abandonou eles, ela era uma mãe ruim e ela tolerava, por exemplo, abusos físicos que o marido dela, o pai das crianças, fazia, né, com os filhos. E ela sabe que por conta disso os filhos não querem manter um relacionamento com ela, ela já estando velha. Ela também não faz questão, vamos dizer assim, apesar dela querer, mas ela sabe que pra ela é difícil enviar uma carta porque ela sente muita vergonha quando ela para pra pensar nisso, que ela foi uma mãe, assim, não só ausente, mas sabe quando ela foi conivente com os abusos. Então ela não manda mensagem pra eles, ela não manda carta, né, que se não me engano ela fala de mandar carta, ela não manda carta pra eles, porque ela, tipo assim, ela esperar, eles não vão responder porque eles têm raiva de mim, tá tudo certo, eu, tipo, por mais que eu queira falar com eles, eu não faço isso, fica todo mundo no seu canto, eu não preciso, tipo, me indispor com eles, e eles também não têm obrigação de me responder. E ela tinha vontade de, na verdade, acabar com a própria vida, né, vamos dizer assim, dar cabo da vida. E ela estava procurando clínicas dessas da Suíça, né, que se não me engano, que fazem o encerramento, né, da vida terrestre, vamos dizer assim. E ela estava querendo, né, porque ela não via mais sentido em viver, mas ela falava sobre a questão de... abertamente, tá? Então, assim,
se fosse na clínica na Suíça, né? Porque tem pré-requisitos e tem critérios, né? Pra você conseguir o encerramento da vida nessas clínicas aí na Suíça. Você tem que ter uma doença, né? E você tem que estar em sofrimento e tal, que não tenha perspectiva, alguma coisa assim. Mas ela falava abertamente, olha, se daqui um ano essa terapia aqui não me ajudar, amiga, saiba que, né, é capaz de eu sair daqui, ó. E ela falava assim, com esses termos, tá? Então, é um pouco complicado, mas é aquele negócio. No final, ela meio que consegue, assim, né, tentar uma relação. Ela, tipo, entende que os filhos têm os próprios termos pra ter manter um contato e uma relação com ela. Ela aceita os termos do filho porque ela sabe que ela não pode exigir, né? Mas é aquele negócio de que você, né, eu vou fazer o que pela pessoa? Se nem a pessoa faz por ela, por que eu tenho que fazer? Tipo, a gente ajuda, mas é aquele negócio, a gente faz o que a gente pode, até onde dá pra gente, mais que isso prejudica a gente, né? Então, assim, não ajude todo mundo. E se o Fufu tá fufu, veja por que ele tá. E se não me engano, essa semana a Vitória postou um vídeo cujo título é quase isso, né? Vou deixar aqui, que é do filme brasileiro chamado Estômago. Então, é bem engraçado porque eu tava comentando com uma das meninas da submissão do mestrado justamente sobre isso, né? Desse negócio de que a gente tenta ajudar as pessoas. E não é que a questão aqui não é reciprocidade, né? Mas é a questão de que quanto mais a gente ajuda, mais a pessoa parece que se complica. E, tipo, nunca acaba, né, esse serviço de ajudar. Então a gente percebe que nossa ajuda, na verdade, tá sendo pior, né? Que a gente tá fazendo a pessoa se complicar ainda mais, né, nas questões dela. E é obviamente que as pessoas não pedem pra ter situações, né, na vida que compliquem a vida delas, mas, né, poxa, se tudo que você me fala são as complicações, lá vem o Freud de novo, qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Pros dois lados, né? Então, assim, a gente tava comentando que era muito irônico o fato de a gente estar comentando justamente isso e a Vitória postar logo no momento, assim, muita sincronia de temas. Então, é basicamente isso, gente. Tipo, você não vai salvar ninguém. Esqueça esse negócio. Veja por que o Fufu tá fufu. Nem sempre ele foi tão bonzinho. Porque realmente tem gente que sofre, né? Aquele meme lá do sofreu mais que a Juliette. Mas olha a Juliette, não descabeçou, né? Como é que é? Ou você vive pra ser o herói, alguma coisa, depois você se torna vilão. Vou procurar, vou deixar aqui, porque eu esqueci mesmo. Ou vive o suficiente pra se tornar vilão. Morre herói ou vive o suficiente pra se tornar vilão. É um pouco isso, sabe? Acho que na vida a gente tem que entender que a gente vai ser vilão, mesmo a gente tendo tido um papel um pouco mais, né, não nessa alçada. A gente vai ser vilão na história dos outros mesmo, sabe? Eu, como geminiana, já sou vilão até no Zodíaco, então, assim, é isso aí. Então, assim, gente, você não vai salvar ninguém. Esqueça esse negócio de querer salvar as pessoas. Larga essa songamonga que existe dentro de você. É um áudio do TikTok também que eu adoro. Vá ver o perfil da Aline Tófalo. Tófalo. Larga de ser songamonga. Gente, não ajude ninguém. Não ajude. Não ajude. Não, ponto. Não ajude. Mas resumindo, gente, sério. Porque, apesar de ser triste, né, falar isso, e olha que como uma pessoa, né, uma pessoa orientada à esquerda, assim, eu fico até um pouco preocupada de falar isso, vindo de mim, né, que eu falo. Mas, infelizmente, apesar, né, de eu querer fazer a revolução, eu vivo ainda no capitalismo, né? Tem que, né, tem que saber jogar também o jogo, né? Chato é isso, eu não gosto de jogar, mas a gente tem que, eu, sendo ainda mulher, tenho que sobreviver, tipo assim, minhas habilidades, minhas skills tem que estar lá em cima, sabe? Um dia normal, no capitalismo, pra mim é mais um dia, sabe? Que eu tive que matar um leão, sabe? Pra conseguir. Então, tem dias que eu quero que ele, né? Mas não vai estar dando, né? Aí é isso. Não ajude não, gente. Viu? E é isso. Bom domingo pra vocês. Vejo vocês na próxima quarta-feira, véspera do meu aniversário.
E depois domingo só quando eu já tiver 30 anos. Então, assim, a mulher de 30 anos aqui no domingo. E é isso. Já ia esquecendo, né, de falar, eu sempre esqueço. Mas eu tenho um clube de leitura, o CLT, o Clube de Leitura dos Trabalhadores. A gente existe no Telegram. No momento, eu tô fazendo leitura coletiva mais pelo Maratona App, que é a leitura coletiva do primeiro livro de Em Busca do Tempo Perdido. Eu ia falar As Crônicas do Tempo Perdido. O quê? Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. É só o primeiro livro, tá? É uma saga que tem 7 livros, se não me engano. A gente tá lendo só o primeiro. O segundo fica para outro momento. E é basicamente isso. Estamos lendo domingo, esse domingo, amanhã, no caso, hoje, né, que vocês estão vendo o vídeo, encerra a nossa primeira meta, que são as 34 primeiras páginas do primeiro capítulo que se chama... Do primeiro capítulo da primeira parte, que se chama Combray. E na semana que vem, a partir já da segunda-feira, a gente tem o segundo capítulo, que tem 100 e poucas páginas, 109, se não me engano. Dá pra ler na outra edição também, na mais recente, lançada pela Companhia das Letras, tá? Tem 400 e tarará páginas, mas a diagramação, no sentido, a divisão do livro, ela é a mesma. O livro não é dividido em capítulos, pelo menos não na minha edição, também fui olhar na outra, também não achei. Então, é basicamente isso, tá? E o bom disso, né, que dá pra colocar no clube de leitura, só que não ter mais divisão de capítulos me esculhamba um pouco, né? Mas tudo bem. Porque aí as semanas ficam 34 numa e 109 na outra. Poxa, né? Então, assim, vão ser 150 páginas, tá? Eu ia tentar deixar, na verdade, são 100 páginas, perdão. A gente vai tentar deixar em 100 páginas semanais alguns capítulos, porque como não tem divisão de subcapítulos no livro, fica complicado pra mim dizer, olha, vai encerrar na parte tal. Porque não tem no livro. Então, vai ser meio que uma leitura corrida dos capítulos mesmo. E o primeiro livro só tem 3 partes, né? 3 grandes capítulos, vamos dizer assim. Então, a gente vai ler em 4 a 5 semanas, tá? Porque as partes são grandes, então eu dei uma dividida em algumas delas. No caso, a primeira e... Acho que vão ser em 4 semanas, porque eu dividi a primeira em 2 e a segunda e a terceira. Então é isso, tá? E vou deixar o link aqui do Maratona, que eu acho que eu não coloquei, mas agora eu vou colocar. Do Telegram também, do CLT, estamos lá. E é isso, acho que só. No momento, eu tô lendo Tenda dos Milagres, eu já comecei. Do meu projeto dos 30 anos, né? Que eu deixo aqui também na descrição, que são vídeos importantes que você precisa ver aqui do canal. Sempre fica aqui linkado o vídeo dos meus 30 livros até os 30. Eu comecei o Tenda dos Milagres, o Em Busca do Tempo Perdido. Dependendo de qual que eu conseguir chegar na metade ainda essa semana, eu já começo os outros, né? Que eu tenho vários livros grandes ainda pra ler. E o próximo, que eu acho que o último pequeno é o Longe deste Insensato Mundo e A Mulher de 30 Anos. Mas como eu já falei, esse é o último, né? Então, assim, é isso. Vou ficando por aqui. E vejo vocês nos próximos dias aí. Antes do meu aniversário, né? De preferência. Eu vou tentar postar mesmo na quarta, porque na quinta eu não sei como é que vai ser meu dia. Eu sei que eu tenho sessão. Eu acho que eu vou sair pra almoçar. E sábado eu vou comemorar meu aniversário. Então eu vou tentar já deixar todos os vídeos prontos pra isso. Pra essa semana, porque talvez eu não consiga ter muito tempo pra gravar. Mas pode ser que eu tenha. E a semana também tem outras coisas pra resolver. Basicamente é isso, gente. Vou ficando por aqui. Bom domingo pra vocês e vamos aproveitar.